Olá, tudo bem? Então, hoje vamos falar de assuntos bem amenos. Safari. Os voos para Johannesburg eram meu bálsamo. Sol, lua e estrelas se apresentavam sem constrangimento. E as árvores faziam seu papel. Meus olhos agradeciam. Ali a natureza se mostrava por inteiro, o que me fazia tanta falta em Hong Kong. Nesse voo, conforme combinado anteriormente, iríamos para Pilanesberg National Park. O parque de propriedade privada possuía toda espécie de animal do continente africano, principalmente os famosos Big Five: leão, leopardo, elefante, búfalo e rinoceronte. Por volta das 13 horas, a van da empresa de turismo Via Brasil nos aguardava à porta do hotel. Estávamos esfuziantes e com roupas apropriadas para a safari. Ali dentro já nos aguardavam turistas de vários países. Durante o percurso de 3 horas, a guia, com a ajuda do motorista, ambos brasileiros, nos davam uma aula de história sobre a África do Sul. Foi ali que ficamos sabendo que o país tinha, de acordo com o último censo, população de 35 milhões de pessoas, sendo 28 milhões de negros e destes 19 milhões pertencentes à etnia Zulu, o que lhes conferia a denominação de povo dominante da África Austral, considerando sua supremacia também na Namíbia, Angola, Botswana e Zimbábue. As informações eram contínuas e carregadas de curiosidades, como um vulcão com aproximadamente 100 milhões de anos, extinto há milhares de anos, com a maior cratera do mundo, com 30 quilômetros de diâmetro. Descemos para visitar e soubemos que as antigas erupções formaram aquela cadeia de montanhas. A guia nos mostrou o mapa geológico do lugar, comprovando que o desenho parecia uma ferradura de cavalo, com 512 quilômetros de extensão, onde estava situado o parque. Só o visual vislumbrado por nós já teria valido a pena o passeio, mas havia mais. Nosso acampamento, no meio do parque, era bem rústico e cercado por tela eletrificada, para impedir a entrada de animais de grande porte. Havia 2 tipos de acomodação: bangalôs, encimados por madeira e palha entrelaçadas, e de uma simplicidade franciscana. Comportavam cama de casal, beliche e um pequeno armário. Uma varanda com 4 cadeiras fechava com chave de ouro aquela estalagem. Ou ainda as tendas, que não ofereciam muita segurança contra possíveis ataques de macacos, cobras, aranhas e outros bichos. Assistimos a cenas incríveis de macacos literalmente atacando a mesa de alguns bangalôs. Os pássaros também aproveitavam para fazer piquenique. Ficamos nos bangalôs. Escolhi a parte de baixo do beliche e a marquei deixando ali minha mochila. Afinal, quem declarasse estar isento de medo não estaria dizendo a verdade. E eu não queria ser surpreendida por algum bicho caindo da palha do teto. Após brincarmos felizes por termos aquela oportunidade e trocarmos impressões sobre o que já tínhamos visto, saímos por volta das 19h10, andando em direção à portaria dessa área da hospedagem. Apagamos o lampião quando chegamos e ficamos observando o céu. Que privilégio! Ver aquele céu límpido e estrelado. Embarcamos em um pequeno caminhão aberto, coberto por lona e com diversos bancos, com cobertores em função do frio para o safari noturno. Fomos acompanhados por 4 belgas. Sentei-me no último lugar, pensando que me daria mais possibilidade de ver os animais em ângulo de quase 360 graus. Pendurado em meu pescoço, um binóculo Yamato cheio de recursos na cintura, potente máquina fotográfica e nas costas o medo instalado de ser atacada por trás, transformando minha cabeça numa piorra atenta. Marcelo foi extremamente eficaz no controle de um dos holofotes que servia para iluminar os animais. O guia
explicativo do parque enfocava a facilidade de encontrar mais animais quando o dia clareasse, ou então à noite, visto que ao longo do dia, em função da temperatura mais elevada, eles procuravam as sombras, dificultando a que os turistas os vissem, né? Divertimos muito. Inclusive, quando apareceu um animalzinho à frente do caminho, todos queriam saber que tipo de animal era aquele e ficamos tentando lembrar seu nome, até que falei que era Doninha. O pessoal disse meio sem acreditar: Doninha? Vocês podem chamá-la assim ou de pequena proprietária. Faça sua opção. E morremos de rir. As emoções se acumulavam, deixando-me extasiada e atônita, resultado do que minhas retinas retinham. Lembranças para toda a vida. Como esquecer o rinoceronte bebê mamando em sua mãe? Assistir à luta de um crocodilo de aproximadamente 3 metros com um hipopótamo e saber que estava presenciando uma cena rara. O hipopótamo venceu. Sem conseguir conter a curiosidade, perguntei ao guia a razão da luta entre os dois animais. Explicou-me pacientemente que a mãe hipopótamo, quando percebia que o crocodilo estava ficando adulto e poderia comer seus filhotes, tratava de atacar o potencial assassino numa luta de titãs. Outro dado desconhecido por mim era que o hipopótamo não pode ultrapassar 20 minutos fora d'água, pois sua pele desidrata e o leva à morte. A girafa sentada à noite foi outra visão inusitada. Permanecer em pé é seu hábito, pelo fato de serem presas fáceis dos predadores. A girafa, com seu andar lento, seu olhar de carente, seu enorme pescoço, adornado por um colar de pássaros comendo as parasitas, me enchia de emoção. Os olhos brilhantes dos felinos, em meio aos arbustos, faziam meus pelos eriçarem. Escutar o silêncio da noite sendo quebrado tão somente pelo barulho do motor do Land Rover verde, o movimento dos animais e o misto de curiosidade versus medo em todos nós foi uma experiência que gostaria de repetir. E vou. O guia africano, preparado durante 3 anos para a função, prestava atenção a todo o movimento, mostrando-nos os animais. O curso a que ele foi submetido o autorizava a portar uma espingarda carregada de sedativo, caso fosse necessário atirar no animal que por desventura nos atacasse. Voltamos para o acampamento com a sensação de sermos um pouco gingacelvas. Estávamos vesgos de fome. Os organizadores haviam providenciado todo o material necessário para um churrasco na volta de nosso passeio. O rapaz que havia servido de motorista na nossa vinda já tinha colocado a brasa para fazer o fogo. A carne já estava mais ou menos incrementada. Deliciamo-nos com steak, linguiça, frango, pão, cerveja e uísque. Foi uma festa. A tour guide brasileira nos mostrou que os banheiros com aquecedores ficavam separados dos bangalôs e que não tinham telhado. Muitos declinaram do banho em função da temperatura beirando 10 graus. Mas decidi que aquela oportunidade não poderia ser desperdiçada. O primeiro jato d'água bateu em meu corpo gelado pela temperatura baixa, expulsando um grito de minha garganta. Tomar banho olhando a lua cheia e o céu de azul petróleo estrelado até o chão deu-me ânimo para continuar. Fomos para as cabanas e conversamos até tarde sobre aquele dia especial. Dormi feito anjo, depois de escutar o ronco, tal motor de Fórmula 1 do Rogério, até minha bexiga denunciar a necessidade de fazer xixi. Como adquirir coragem para ir até o banheiro? Nem pensar em colocar meus pés nas botas, pois morria de pavor imaginando que eles poderiam estar servindo de morada a algum escorpião ou aranha. Fiquei rezando que amanhecesse logo e tentando tirar do pensamento a dor insistente de vontade de fazer xixi.
Remexia-me na cama, tentando conter a vontade de urinar, até perceber que o ressonar do colega que dormia na cama de cima havia cessado. Falei baixinho com Meira. Você está acordado? Sim, disse-me ele. E rimos após sabermos da vontade de ambos ser a mesma. Os demais acordaram, já tinha claridade solar. Fizemos inspeção nas botas e corremos para fora em direção aos banheiros. O vermelho sol africano estava rasgando o céu. A visão da savana naquele horário ainda mora dentro de mim. Logo após o café da manhã, fomos fazer o safari diurno. Babuínos entre mais de dezenas de diferentes macacos, impalas, girafas, ai como eu amo girafas, antílopes, rinocerontes marrons e outros brancos, hipopótamos, zebras, hartebeest, veado com chifre em forma de coração, gnus, cuduns, esse nome deu motivo de sobra para nossas piadas. Búfalos, um único chacal, raro de se ver, mais de 300 espécies de pássaros, répteis, e também o casal de girafas albinas que não acasalaram entre si, mas o fizeram com girafas normais, portanto, não dando continuidade a espécimes tão raros, etc. Represas, estradas de terra batida. Os pontos de observação, construídos com palha e tela por cima e com banheiros bem cuidados, bancos com apoiadores para os braços, possibilitando olhar de binóculo e tirar fotos sem tremer pela emoção. Era um outro atrativo. Fomos para a área de recreação do parque, pertencente ao Maniane Resort, próximo à entrada. O restaurante tinha opções de comidas maravilhosas. O atendimento deixava um pouco a desejar. Era uma coisa meio afro-baiana, sem depreciar ninguém. Tal a lerdeza. Mas a gentileza dos garçons travava qualquer reclamação. Ao lado havia um hotel, piscina, cama elástica e outros brinquedos. Bonito era o aviário, coberto por imensa tela, com os pássaros sobrevoando e borboletas como broches nas árvores. Ana, a guia, merecia menção honrosa nos quesitos relativos à história, geologia e o mundo animal. Saber sobre o comportamento dos animais, seus hábitos, suas presas, suas sutilezas, o número de animais de cada raça existente no parque. Aumentou em muito meu conhecimento sobre a África. Como encerramento, Ana nos mostrou a represa, próxima ao parque, que fornece água para Johannesburg e municípios vizinhos, através de um imenso aqueduto. Próximo dali, vimos favelas numa região árida. O passeio foi absolutamente irretocável e uma grande oportunidade para aprofundar meu conhecimento sobre os colegas.